Shalom, meus amigos. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E o meu propósito nessa manhã do rigoroso inverno israelense é aquecer os seus corações, assim como eu aqueci o meu, com o estudo da Parashá Pekudei, que é a porção semanal da Torá que vamos ler nesse Shabat. Mas é impossível falar de Torá e não mencionar aquele tema que tomou conta dos noticiários mundiais. Vocês sabem que eu estou falando do deflagrado conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Saibam, meus amigos, Putin, ele é um instrumento da vontade divina. Nesse momento, centenas de judeus ucranianos estão se preparando para chegar em Israel. Muitos já chegaram. Assim como o fascismo islâmico na França força a migração de milhares de judeus de Paris, e essa é a razão pela qual em Jerusalém cada vez se ouve mais a presença de judeus falando francês. É óbvio que está em curso, né, processo de redenção do mundo. É evidente que nós estamos cada vez mais próximos da era messiânica, estamos no calcanhar da era messiânica, e o sinal disso é que o povo judeu se reúne na terra de Israel. Ou seja, Deus tem um plano, Ele sempre teve um plano, e Ele supervisiona cada um dos acontecimentos. Todos somos instrumentos da vontade do Criador. Macron é, Putin é, Zelensky é, eu sou, você é. Todos nós somos parte do plano do Criador. E nesses momentos em que se deflagram conflitos e que a vida é colocada em risco, nós ouvimos sempre ser repetida a mesma frase: todas as vidas são importantes. Todos nós concordamos com isso. Mas por que todas as vidas são importantes? Porque a todas elas foi designado pelo Criador dos mundos um propósito específico. Ora, a nossa existência nesse mundo físico, no Olam Asiá, mundo da ação, é temporária, é perene, a nossa alma é imortal. A nossa vida mesmo no mundo físico não teria importância alguma se não existisse um propósito, se nós não estivéssemos aqui carregando uma missão, algo que nós temos que obrigatoriamente realizar para voltarmos aos mundos celestiais vitoriosos. E é por isso que o suicídio é um crime tão grave, um ato de idolatria terrível, porque ele nega, né, o Criador, nega a intenção do Criador a nos enviar ao mundo físico. E você deve estar pensando, mas qual é a conexão disso com a Parashá Pekudei? Moshe Rabbeinu reúne a assembleia do nosso povo e diz que cada um deve doar de acordo com o seu coração. Os homens maiores de 20 anos têm que dar uma moeda de prata, uma racita shekel, né, meio shekel de prata. Mas todos devem doar de acordo com a sua possibilidade, de acordo com o seu coração: ouro, prata e cobre, além de outros objetos necessários para a construção do tabernáculo. Todos concordamos que aparentemente o metal mais valioso é o ouro, depois a prata e finalmente o cobre. Porém, quando nós analisamos pormenorizadamente a construção do tabernáculo, nós vamos ver que para cada um desses metais foi dado uma finalidade, um propósito absolutamente distinto. A Arca da Aliança era de ouro, com madeira, cássia. Os adanim, os pilares que sustentam a estrutura do pátio do Mishkan, tinham detalhes em prata. Misbé, o altar, também necessitava do cobre para a sua construção. Ou seja, ouro, prata, cobre e todo o resto, cada um cumpriu uma função distinta. Mas, evidentemente, há uma relação de dependência fundamental entre eles. Porque de que adiantaria o nosso povo ter a arca da aliança para guardar as lurotas, as tábuas da lei, se não existisse um pátio, se não existisse uma tenda para abrigá-lo, para protegê-lo? E para construir esse pátio era necessário também a prata, o cobre, a madeira, os tecidos. Meus amigos, cada um de nós, em algum nível, ainda que secretamente, quer mudar o mundo. E é por isso que nós somos tão rápidos em dizer o que deve ser feito. É verdade que existem algumas pessoas que se encontram no estado de tal alienação, mergulhado nos seus prazeres físicos, de tal modo que não se importam com o que acontece no mundo e não se veem como parte da solução dos problemas mundiais.
Mas a maioria das pessoas deseja aportar uma contribuição relevante para que o mundo seja um lugar melhor. Por que as pessoas não fazem isso? Por que, na verdade, quase todas as pessoas se mostram apáticas em relação à possibilidade que elas têm de fazer com que as coisas sejam muito melhor no mundo em que vivemos, isso mesmo antes da revelação do Mashiach? É porque a maioria das pessoas pensa que a sua contribuição é tão irrelevante que não vale a pena exercitar a sua capacidade de transformação social. E por que as pessoas acham que a sua contribuição é irrelevante? Porque elas se comparam com outras pessoas. Eu sou um judeu, eu não sei qual é a minha tribo, só o Mashiach vai revelar, mas eu sei que eu não sou um levita, porque nós sabemos, na tribo de Levi, quem são os membros. Portanto, eu jamais serei um sacerdote do meu povo. Mas eu quero ser o sumo sacerdote. Eu quero ser o líder da geração, como o rabino Chaim Kanievski, que judeu estudioso da Torá que não quer alcançar a posição de Rebbe, não pelo status, não pelo salário, que não existe, não pelo poder, pela sabedoria, pela comunicação com o Criador. Mas é importante entender que o rabino Chaim Kanievski, justo da nossa geração, jamais seria sem mim. Ele precisa de mim. Ele precisa de mim para poder, como instrumento de difusão da Torá, promover a sabedoria que está contida na Torá e nos sábios do nosso povo. Ele não pode fazer a sua parte se eu não fizer a minha parte. Cada um de nós tem um papel nesse mundo. Existe um lugar para todos nesse mundo porque Deus quis dessa forma. Cada um de nós tem uma contribuição relevante. Talvez não seja aquela que você deseje, mas se você realizar aquilo que o Criador te pede, isso também vai te trazer grande alegria ao coração, grande satisfação. Cada um de nós tem uma contribuição. E da forma que Deus quis, Ele nos oportuniza a chance de fazê-lo. Cada um de nós deve contribuir da forma como o Criador planejou. Porque ninguém pode assumir a nossa missão nesse mundo. Na verdade, quando o indivíduo vem a esse mundo e não se dedica a servir ao Criador, nós só fazemos o quê? Retardar o processo, de redenção messiânica. Muitas pessoas não compreendem que a revelação do Mashiach demora tanto, que nós atravessamos milhares de anos nesse mundo violento e desigual, porque as pessoas não querem assumir a sua responsabilidade no mundo. Elas dizem, eu não tenho talento, eu não sou talentoso. Por quê? Porque, desgraçadamente, nós sempre nos comparamos a outras pessoas. E não entendemos que das coisas mais simples às mais complexas, para todo projeto humano, é necessário o envolvimento de muitas pessoas. Ontem eu estava trabalhando na fábrica de matzá e havia um outro judeu. Ali nessa fábrica somos quase todos judeus, tem poucos árabes, diferentes da minha experiência anterior na fábrica de pão, no qual eu trabalhei durante 6 anos. E esse judeu fazia limpeza. Quando você trabalha com um produto que se quebra tão facilmente, que tem que ser assado com tanta rapidez, se produz muita sujeira. E nós não podemos trabalhar produzindo matzá sem que a limpeza seja feita o tempo todo. A matzá não chegaria às mesas dos judeus no mundo todo em Pêssah, que se aproxima rapidamente de nós, se não estivéssemos eu na linha de produção e outros tantos judeus e outros fazendo a limpeza. Cada um de nós é importante no enredo da vida. Todos nós estamos envolvidos na construção do mundo idealizado, planejado, guiado por Deus, cada um dos dias de nossa vida. E todos nós dependemos de outros para poder realizar. Como eu poderia estar transmitindo essa mensagem a vocês
se alguém não tivesse construído uma câmera, se não existisse uma rede mundial no qual eu pudesse difundir, e ela não funciona sozinho. Olha quantas tarefas tantos tiveram que realizar até que nós pudéssemos chegar ao momento, né, de difundir a mensagem da Torá, e os livros que chegaram até as minhas mãos tiveram que ser impressos. Cada um de nós tem uma contribuição única para aportar no mundo com o que sonhamos. Há espaço para todos. Um filantropo pode ter muito dinheiro, mas para ele poder exercer a filantropia dele, ele precisa que existam pessoas com ideias novas, para ele poder investir o dinheiro dele, né? Para ele poder doar o dinheiro dele. De modo que a contribuição de cada um de nós pode e faz a diferença. Se Deus te deu ouro, se Deus te deu prata, se Deus te deu cobre, você vai dar ao mundo aquilo que o Criador colocou nas suas mãos. Se você não tem nem ouro, nem prata, nem cobre, você tem o seu tempo, você tem a sua disposição, a sua vontade de contribuir para a construção dessa realidade, meus amigos. Shabbat Shalom!